Olá, amados. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 43, do verso 11 ao verso 12. Assim diz a palavra: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvação alguma. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Amém. Aqui na palavra do Senhor, ele vai falando através do profeta Isaías, né? Revelando para o profeta Isaías, para declarar ao povo de Israel que eles não esquecessem, né, quem ele era. E muitas das vezes a gente acaba, né, passando a se comportar, a agir e a pensar de maneira diferente, como se Deus fosse um Deus qualquer, né? Como se na nossa vida nós não precisássemos de Deus, como se na nossa vida nós não precisássemos testemunhar sobre Deus e o que Deus fez na nossa vida, né? Tudo que um cristão tem que lembrar e não pode esquecer jamais é quem é Deus, né? E o que Deus é. Porque assim que ele mandou seu filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos livrar, né, dos pecados, temos assim uma dívida eterna com ele. Uma dívida eterna e uma dívida grande, né? E a gente não pode esquecer desse detalhe, porque Deus é um Deus justo, verdadeiro, e é um Deus que nos salva, porque Ele nos ama. Então, como que a gente pode ter esse nível de ingratidão e esquecer quem é Deus? E passar sobre esse Deus aos nossos amados, né? Aos nossos familiares. O mundo, ele traz, assim, diversas, né, formas e soluções para que você viva longe da presença de Deus. Só que o fim é o mais amargo, é o mais duro e cruel, porque aí você se afasta da única coisa que pode te dar esperança, você se afasta da única coisa que te ama de verdade, sem fingimento, sem mutação, e você se sente perdido, você se sente só, você se sente isolado. Então temos mais é que pregar esse evangelho, temos mais que falar sobre Deus e viver isso que Deus nos ensina. Na meditação das Mães da Aliança, traz uma mensagem assim muito impactante, muito desafiadora, não que as outras não sejam, mas diz assim: somente Deus pode nos salvar. O mundo hoje é plural e relativista. Isso afeta de forma contundente a espiritualidade de nossos filhos. Tornou-se inaceitável hoje dizer que alguém está errado espiritualmente. Deus, porém, apresenta-se na Bíblia como o único Senhor e Salvador. E isso deve ficar muito claro quando ensinamos o Evangelho a nossos filhos. Enquanto o mundo diz que há muitos caminhos como pais, temos que afirmar categoricamente que só há um caminho real. A promessa de hoje nos ensina 3 verdades sobre a salvação de Deus. A primeira delas é que ele anunciou nossa salvação. O evangelho da salvação foi anunciado por Deus pelas Escrituras. O Messias foi pré-anunciado pelos profetas e profetizado pelos santos. A segunda verdade é que ele realizou nossa salvação. A obra de Jesus Cristo, sofrimento, morte e ressurreição, foi uma obra divina. A salvação vem do Senhor. Não existe participação humana nessa obra. E a terceira verdade é que ele nos fez testemunhas da sua salvação. Todo aquele que foi salvo torna-se uma testemunha da salvação. Para testemunhar com eficácia, precisamos do poder do Espírito. Busque ao Senhor
em oração com base nessa promessa e afirme categoricamente a seus filhos que só há salvação em Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Um abraço e um beijo.